A paz do Senhor, eu sou Maria Paz. Bom, hoje eu queria convidar você a meditar comigo numa passagem que está em Daniel 3, no capítulo 3, do verso 15 ao 18. Né? Essa passagem, esse capítulo, ele é muito grande. Né? Esse acontecimento pega todo o capítulo 3. Então, por ser muito grande, esse leitor vai levar muito tempo. Então, nós vamos focar apenas no verso 15 até o 18. Né? Que fala também sobre imagens. Né? É uma das passagens que nós também costumamos usar. Não muito usada, mas que nós também costumamos usar para mostrar que os profetas, né, os servos de Deus, eles não tinham esse costume de se deixar levar por essas coisas de venerar a imagem, fazer procissão, rezar, isso tudo, que é sobre isso que essa passagem fala. Né? Você vai poder ver aqui, falando sobre o rei Nabucodonosor, um dos reis mais idólatras da Babilônia. Né? E uma escolha que os cristãos tiveram que tomar, a decisão, e qual foi a decisão e a escolha que eles tomaram e as consequências que vinham depois, né? Para você ver como o negócio é sério. Vamos ler a passagem, né? Diz assim: agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, seja lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Respondeu então Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Né? Daniel 3, do verso 15 ao 18, né? Como você pode ver, o rei Nabucodonosor, ele, né, a Babilônia cheia de imagem e por ser muito idólatra, ele fez uma comemoração em que mais uma imagem seria levantada na Babilônia, né? E dessa vez mais outra imagem dele, visto que os reis eles faziam muito imagem deles. Então, toda a cidade foi convocada, né? Toda a cidade foi convocada e quando todos os instrumentos musicais ali tocassem, né, o rei havia feito um decreto que todos deveriam se curvar diante da imagem, né, para adorar. O adorar não é só se curvar, né? Adorar é ficar ali. O que é adorar? É ficar ali falando: oh, que imagem bonita! Oh, meu Deus do céu, que coisa, né? Que imagem maravilhosa! Oh, tu és isso, tu és aquilo. É o mesmo que as pessoas fazem hoje, né? As pessoas que não adoram, vai se correr de uma imagem. Oh, ai, que isso, que aquilo. Oh, faz isso assim por mim. É o mesmo que o povo pagão faz quando se corrige da imagem deles, né? Que eles usam a passagem para dizer que diz que é adorar, não é venerar, né? Aí eu lhe convido, dê uma olhadinha no seu dicionário e veja lá o que é venerar, o que é adorar, que você vai ver que venerar e adorar é a mesma coisa. Tanto no português defende isso, como no grego defende isso, né? Que é adorar e venerar é o mesmo. Né? Então, eles tinham que fazer isso. Todas as pessoas tinham que fazer isso. E aqueles que não fizessem seriam lançados numa fornalha de fogo ardente. Né? Então, no momento lá, que todos os instrumentos tocaram, outra coisa, observe que ele fala imagem de Deus. A imagem era do rei Nabucodonosor, mas ele disse que não iria servir ao Deus dele nem se prostrar diante da imagem, né? Para ver como é toda e qualquer imagem. Né? Que ele diz, não, é porque é a imagem do rei. Em nenhum momento a Bíblia defende que os cristãos da igreja primitiva se curvavam, faziam profissões, rezavam e faziam promessas às imagens, não. Você pode voltar à sua Bíblia e procurar uma imagem de um apóstolo, uma imagem de um profeta, que você nunca vai ver. Procura uma imagem de Moisés, de Samuel, de Elias,
né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel fazendo isso aí, que você nunca querrá encontrar, porque não tem, isso não é um costume da igreja primitiva, eles mesmos são contra isso, né? Esclarecer aqui para você. Romanos 1, 22 e 23, né? O próprio apóstolo São Paulo, ele condena toda e qualquer imagem. Condena fazer-se todo e qualquer, seja de animais, seja de homens, de mulheres, de modo geral. E ele ainda diz que esses tais se achando sábio por fazer, ele os chama de loucos. Né? Dizendo-se sábio, foi loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Mudar a glória do Deus e deixar de adorar o Deus vivo, como o costume da igreja primitiva, em espírito e em verdade, como o Senhor mesmo nos confirmou lá em João 4:24, para adorar por meio de imagem, para prestar adoração a outros deuses, dizendo que está adorando Deus de Israel, como São Paulo também vai dizer, as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, não a Deus, né? Sacrifica aos demônios, serve aos deuses, serve aos demônios e não a Deus. Toda e qualquer imagem ele condena. Atos 17:29, São Paulo proíbe até se fazer imagem, pode ser até de Deus, pode ser até de Jesus, ele proíbe, né? E ele descarta essas passagens inteiras. Paulo diz que nem de Deus, nem imagem de Deus não é para fazer, porque Deus não pode ser moldado, porque Deus não é criatura, é criador, né? Como você pode ver. Por isso os cristãos eles não tinham este tal costume de se curvar de imagem nenhuma. Podia ser de Deus, podia ser de profeta, podia ser de rei, podia ser de apóstolo, podia ser de quem quer que seja, porque eles eram acostumados a se curvar somente diante do Deus de Israel, que é um Deus vivo e que não pode ser adorado por meio de imagem, porque a adoração a ele é feita em espírito e em verdade. É porque Jesus Cristo disse à mulher samaritana a respeito da adoração a Deus. Deus é espírito e importa que eu adoro em espírito e em verdade. Né? Espírito ele é invisível. Ele não tem nada a ver com imagem. Imagem é matéria e é visível. Mas o Senhor disse que a adoração a Deus é invisível. Como Deus é invisível, assim a adoração é feita segundo o espírito, não segundo a matéria, não é segundo a carne, né? Imagem é coisa da carne, é coisas que as pessoas buscam, não tem nada a ver com o espírito, é matéria, né? Matéria vil e profana que leva à idolatria, dizer que ela é de Alexandria, né? Porque o Senhor disse que a adoração a Deus é feita em espírito, deve ser feita em espírito e em verdade, verdadeiramente, com o coração puro, né? João 4:24. Então, por isso que quando os cristãos eles são confrontados aqui, né, para se curvar diante da imagem, ao ouvir o som de todos os instrumentos, eles não se curvaram, né? Você pode, depois, como eu já falei para você, é muito grande a passagem, se você for ver, o capítulo 3, ele é imenso, né? O capítulo 3, ele contém 30 versículos, para você ver como é imenso, né? Então, nós vamos meditar aqui, depois você vai, né, tiver um tempinho você lê Daniel capítulo 3, que você vai entender melhor. Então, o rei disse, todos têm que se curvar. Se não se curvar, depois do toque dos instrumentos, serão lançados na fornalha ardente. Pode ser quem quer que seja, né? Aí tocaram os instrumentos, todos se curvaram, né? Exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo lá curvado diante da imagem e eles três de pé, né? E aí foi aos ouvidos do rei. Rei, o decreto diz que todos têm que se curvar diante da tua imagem, né? E aqueles que não se curvar serão lançados na fornalha. Pois está ali, Sadraque, Mesaque e Abednego ficar de pé. Porque o cão ele é assim mesmo. Você faz um negocinho errado, aí passa despercebido aos olhos das pessoas, mas só porque tem um que viu, ele vai lá e conta para todo mundo. É assim que o diabo faz. Aí foi lá e contou pro rei. O rei não tinha nem percebido. Ia passar despercebido. Aí foram lá contar para ele. Aí foi que ele, como é que é? Não se curvar diante das mãos. O rei ficou furioso. Diz que o rei ficou com uma fúria tão grande que a fornalha já estava quente. Ele mandou aquecer mais ainda, que era para queimar mais rápido. Aí o rei chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Que negócio é esse? Vocês não se curvar diante da imagem que eu mandei construir, não é? Pois espera aí.
pois eu vou dar mais uma chance a vocês. Quando vocês ouvirem todos os instrumentos tocar, vocês terão a chance de se curvar e salvar a vida de vocês. Se vocês não se curvar, vocês vão ser lançados dentro da fornalha. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês lá de dentro. Né? Qual foi a resposta que eles deram? Eles disseram o seguinte para o rei. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Não precisa comentar sobre isso não. Faz o que tu quer. Porque eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele vai nos livrar do forno do fogo ardente da tua mão, rei. E se não, fica sabendo que nós não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantar. Diz assim: se o nosso Deus quiser, você pode nos lançar dentro da fornalha, que ele pode nos livrar do fogo, nos tirar de dentro da fornalha. Agora, se ele não fizer, é porque ele não quer. Mas toda a Babilônia ficará sabendo que nós não nos curvamos diante da imagem que tu construiu. Todos saberão que nós só nos curvamos diante do Deus de Israel, que é um Deus vivo e que não pode ser representado por meio de imagem, né? Está lá em Atos 17, 29, São Paulo dizendo isso. Aí você vê a fé desses homens. O rei Raié manda tacar eles três dentro da fornalha. Disse que a fornalha estava tão quente, que os que lançaram eles dentro queimaram. Tamanha era a quentura da fornalha. Né? E lançaram lá os três lá dentro, preparados para ver o que ia acontecer. Se morreu, se o Senhor ia livrar. Mas o que ia acontecer estava bom, porque pelo menos tinha morrido fiel, porque não se curvava diante de imagem. Podia tirar a vida deles, mas eles não iam, porque eles não iriam se corromper. Em meu Babilônia, quando o servo ele é fiel, ele não se corrompe, é que nem Daniel. É lançado por leões comer, mas não trai ao Senhor Deus de Israel. Pode ter a imagem que for, que não se curva diante dela, porque é acostumado a se curvar diante de um Deus vivo, né? Diante de imagem sem vida. Né? Falar um pouquinho aqui de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, porque o rei havia feito um decreto. Havia feito um decreto que naquele dia só poderia orar o Deus da Babilônia. Não poderia orar nenhum outro Deus. Ora, Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia o Deus de Israel. Ele tinha que deixar estes dias aí que o rei havia dito para não orar. Né? Esses dias que o rei disse que não podia orar para nenhum outro Deus, ele teria que deixar. E aí, ele deixou nada, tava lá. Todo mundo orando lá os deuses deles. E o Daniel orando ao Deus de Israel. Né? Pegaram Daniel orando ao Deus de Israel, foram entregar ele ao rei Nabucodonosor. Aquele que fosse pego orando a outros deuses que não fosse o Deus da Babilônia, seria lançado dentro da cova dos leões, né? Aí entregaram Daniel, pastoraram lá ele, entregaram ele. Né? E o rei, mesmo gostando de Daniel, teve que rebolar ele por leões comer, né? Porque afinal de contas era o decreto. E o rei não podia voltar atrás, então a palavra dele ia, né? E isso ele ia ficar envergonhado. O rei tinha que cumprir com a sua palavra, porque senão ele perderia a dignidade e ficaria conhecido como um rei sem palavra. Então ele teve que lançar Daniel lá dentro. Daniel orou, pronto, o leão não fizeram nada com ele. No outro dia foi lá Nabucodonosor todo preocupado, né, para saber se ele ainda estava vivo. Estava lá Daniel, vivinho e amigo dos leões. Né? Porque o Senhor, ele é fiel. O Senhor entra na fornalha, o Senhor, ele entra na cova dos leões, o Senhor, ele entra onde o servo dele entrar, ele entra. Né? E quando ele dá ordem, leão obedece, fogo obedece, mar obedece, tudo obedece, né? Porque ele criou todas as coisas e todas as coisas é submissa a ele. Pois bem, aí lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, né? Então o rei olhou para dentro da fornalha e perguntou às pessoas: não foram 3 os homens que nós rebolemos dentro da fornalha? Pois eis que eu vejo 4 homens dentro da fornalha. Estão vivos, andando perante o fogo. E um deles é semelhante ao filho dos deuses. Ele diz, um deles é tão belo e tão perfeito que eu nunca vi tamanha beleza. Por isso ele disse ser filho dos deuses, que os filhos dos deuses eram considerados os mais belos, mais perfeitos. Né? E ele ficou intrigado porque ele via, né, ali, eles dentro da fornalha e não se queimavam. Sadraque, Mesaque e Abednego lá pegando fogo e não se queimava. Era semelhante à sarça que Moisés viu, né, que a chama tomava de conta dela, mas ela não era consumida pelo fogo, ela não se queimava. Assim, né, ficou
Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o fogo, né, passava no corpo deles, mas não queimava. E o rei ficou maravilhado com aquilo, de maneira que o rei disse: Sadraque, Mesaque e Abednego saiu para fora da fornalha. Né? E então o rei disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eles preferiram ser lançados na fornalha e perder a sua vida do que deixar de ser fiel a Deus. E por isso o seu Deus mandou o seu anjo para os livrar da fornalha. Como quem disse, esse Deus é muito fiel. Como é que pode? Né? Entrou dentro do fogo, mas não foi queimado pelo fogo, porque eis que ele veio e foi com o seu servo e os livrou, né? Ele ficou muito maravilhado, nunca ele havia visto aquilo. Um rei que tinha o costume de adorar todos os deuses, ele disse que nunca tinha visto aquilo na vida dele acontecer, nunca nenhum Deus tinha feito o que ele havia acabado de presenciar. Né? Então, no verso 29, Nabucodonosor vai dizer, falar a respeito do decreto. Né? Como ele ficou muito maravilhado, ele fez um decreto e disse o rei Nabucodonosor: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Verso 30. 29 e 30. Né? Você vê, ficou maravilhado, né? Eis que eu não permito que ninguém na Babilônia fale mal contra esse Deus, porque eis que eu acabei de presenciar um grande milagre que nenhum outro Deus que eu sirvo foi capaz de fazer, de realizar, porque eu nunca vi um Deus para salvar como esse Deus. Eu nunca vi um Deus permitir que o seu servente dentro da fornalha e o fogo não queimar, porque ele não deixa, né? Ele falou isso, ficou maravilhado e fez um decreto: aquele que falar blasfêmia contra esse Deus será despedaçado. Hoje, a partir de hoje, ele será respeitado em toda a Babilônia. E aquele que desrespeitar ele será despedaçado, porquanto maravilhas faz esse Deus, né? Era isso que o rei queria dizer. Né? E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego prosperou, né? Teve uma vida abençoada porque foi fiel. Aí eu pergunto se é um costume, né, dos profetas, dos cristãos, dos servos de Deus se curvar dia de imagem. Não tem nada a ver, e às vezes é apenas como respeito, como eles dizem, é apenas como respeito. Isso não quer dizer que nós estejamos servindo a outros deuses, adorando, né? Então eles poderiam se curvar como respeito, porque o rei era rei, tinha que respeitar ele, tinha que fazer o que ele mandasse. Todo mundo sabe, Israel, onde quer que tivesse um rei, o povo ele era obrigado a respeitar a palavra do rei, a fazer o que ele mandasse, a não ser que fosse contrária, né, à vontade de Deus. Aí nesse sentido eles tinham a oportunidade de escolher. Né? E era tão contrário que Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser lançado na fornalha do que se curvar, porque se fosse algo certo, ele não teria se deixado ser lançado na fornalha, teria se curvado. Não, nós não estamos fazendo nada demais, né? Nós só vamos respeitar, nós temos que respeitar a palavra do rei. Não. Agora, as pessoas aqui não estão vendo, toda a nossa família não está aqui, não sabe de nada, mas Deus sabe, Deus está vendo, né? Eles tinham que ser fiel. Sabia que aquilo não era correto, sabia que aquilo não ia agradar a Deus, né? Então não, nós vamos ser lançados na fornalha. Se o povo todo se curvou, não estamos nem aí não. Nós somos fiel. Nós não vamos envergonhar o nome do nosso Deus. Nós não vamos se curvar diante de qualquer coisa, porque nós nos curvamos diante dele, que é um Deus vivo. E pode nos lançar na fornalha. Pode nos lançar. Porque o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, que se ele quiser a chama nem queima, né? Não queima não. E ainda que ele não nos tire da fornalha, é porque ele não quer, não é porque ele não pode. Mas ainda assim morreremos fiéis a ele, porque não nos corromperemos, não nos curvaremos diante de qualquer imagem, porque o nosso louvor, a adoração é dele.
né? Então toda a Babilônia saberá que nós fomos fiéis, que entregamos nossa vida por fidelidade e amor ao Deus de Israel. Nós não nos curvaremos, né? E aí foram lançados na fornalha. O Senhor viu a fidelidade deles e foi ter lá com eles, né? E fez com que a chama não queimasse. Diz que foi um milagre tremendo aos olhos de toda a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor chamou eles para fora, veio Sadraque, Mesaque e Abednego para fora, o milagre foi mais tremendo. Diz que eles estavam brilhando, suas roupas estavam mais alvas do que antes, e não havia queimado um só fiapo da sua cabeça, porque Deus não deixou. Por isso que o rei disse: eu nunca vi um Deus para salvar como esse Deus. Eu nunca vi um servo de nenhum dos deuses daqui da Babilônia ser lançado no fogueiro e livrar como este Deus acabou de livrar, né? Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grandioso, e não há outro semelhante a ele. Como ele mesmo disse em Isaías, o Senhor mesmo vai dizer: não há outro semelhante a mim. Diz ele: vós sois as minhas testemunhas, para que me criais e sabais que eu sou o mesmo, né? E não há outro Deus. Eu sou o único. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. O Senhor diz: eu sou o único que pode todas as coisas. Qualquer um que bater de frente não vence, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Não existe Deus maior que o nosso Deus. Nós devemos ter orgulho de servir a Ele. Nós devemos ter orgulho de nos curvar diante dele, de um Deus vivo. E em meio a uma Babilônia que as pessoas se curvam diante de pessoas, se curvam diante de objetos sem vida, de qualquer coisa, nós dizer: eu sou da geração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não me curvo diante de pessoas, pode ser até rei. Eu não me curvo diante de imagem, porque me curvo diante de um Deus vivo, né? Como Sadraque e Mesaque fizeram. Mesaque e Abednego preferiram ser lançado na fornalha do que se corromper com a idolatria, com os costumes pagãos que havia na Babilônia. Por isso que nós preferimos ser que nem ele, não nos misturamos, não nos deixamos levar, né? Por esses costumes, por essas tradições, por isso tudo. E enquanto todos estão ali prostrados, nós estamos de pé. Porque somos geração de Sadraque, porque somos geração de Abednego, de Mesaque, que não se curva diante de qualquer coisa, que se curva diante daquele que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração, que é o Deus de Israel, temido entre as nações, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus de Israel. É por isso que nos curvamos diante dele, porque Ele é um Deus vivo, não é estátua. Servimos e louvamos a Ele porque Ele é grandioso. Não há outro semelhante ao Senhor. Maravilhoso é, temido entre as nações, né? Onde quer que esteja Deus espalhado pelos quatro cantos da terra, eis que Ele é o Deus mais temido, considerado como todo-poderoso, o grandioso. E que até os povos pagãos reconhecem isso. Como um Nabucodonosor, mesmo dos reis mais idólatras de Babilônia, reconheceu: não há outro Deus para salvar como este. Eu nunca vi nenhum dos deuses daqui da Babilônia fazer as maravilhas que este Deus fez, né? E aqui foi uma só das primeiras vezes que ele glorificou o nome do Senhor. Porque o Senhor usou muito o rei para glorificar o nome dele, né? Quando Daniel foi lançado quando Daniel foi lançado na cova dos leões, mais uma vez Nabucodonosor viu o milagre do Senhor e glorificou o nome dele novamente. Então, irmão, é por isso que nós não nos curvamos diante de pessoas, diante de qualquer coisa. É por isso que as pessoas ficam aí: olha aí, bando de abestado, bando disso, de aquilo, mas nós não estamos nem aí. Porque todos saberão, né? Toda a humanidade saberá que nós não nos curvamos diante de qualquer um, porque nos curvamos diante de um Deus vivo. Pode xingar, pode perseguir, pode torturar, como Sadraque, Mesaque diz, pode nos lançar na fornalha, rei. Não pode até morrer lá dentro, mas todos saberão que nós não desprezamos o nosso Deus, nós não traímos o nosso Deus, nós não deixamos levar por esses costumes e tradições pagãs. Pode tacar nós lá dentro, nós pode até queimar, mas todos saberão que nós não adoramos e não nos curvamos diante de outro Deus. Né? Assim nós dizemos: pode xingar, pode perseguir, pode humilhar, pode chamar de burro,
pode chamar até de jumento, mas todos saberão que nós nos curvamos diante de um Deus vivo. Diante de um Deus que quando nós perguntamos, Ele responde. Quando falamos com Ele falamos conosco. Diante de um Deus que não precisa ser mudado de lugar porque Ele se move aos quatro cantos da terra. Né? Diante de um Deus que não precisa tirar a poeira dele a varrer a casa. Porque Ele é quem nos purifica com seu sangue. Ele não precisa de ninguém para carregar nos ombros porque Ele é grandioso demais. Ninguém pode carregar Ele nos ombros, a não ser dentro de nós, no nosso coração. E Ele carrega tudo e todos. E não pode ser carregado por ninguém. Porque grandioso é o nosso Deus. Né? Um Deus que não mora em capela. Que o templo onde nós estamos, Ele vai lá, passa um tempinho, quando nós estamos lá, mas depois Ele sai. Porque o nosso Deus não mora em capela. O nosso Deus não habita em templos feitos de tijolos. O nosso Deus mora no céu. O céu é o seu habitar e a terra é o suporte onde Ele descansa os pés. Né? O Senhor faz morada dentro de nós, que temos vida. Dentro de nós é que Ele faz morada, não mora em templo. Ele vai lá, passa um pedacinho, um pouquinho de tempo. Mas é em nós que Ele mora, é em nós que Ele quer morar. Né? Então tá aí, Sadraque, Mesaque e Abednego dando razão da nossa fé. E nós também damos razão da nossa fé. Né? Aqui, mostrando qual foi a atitude deles. Se ele vivesse hoje em nosso meio, ele ficaria de pé, como hoje nós ficamos. Eu vou me curvar diante dessas imagens, dessas coisas, me levar a deixar por isso? Mas o mundo inteiro se deixa, não. Eles iriam ficar de pé. Como eles ficaram de pé na Babilônia, que eles ficariam. No mundo inteiro onde eles passassem, ficariam. É por isso que nós ficamos de pé como eles. E assim como eles dizemos, seremos fiel. Não importa o que aconteça, seremos fiel ao nosso Deus. Pode jogar na fornalha, pode fazer o que quiser, que o nosso Deus é poderoso, é grandioso para permitir que nada não aconteça. E ainda que aconteça, tudo é para a honra e glória do nome dEle. Morreremos como pessoas que não negamos o nosso Deus, como pessoas fiéis, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas foram fiéis. Não, vou me curvar para não perder minha vida, tô nem aí. Pode lançar daí da fornalha, rei. Se ele quiser, não queime. Nós sai lá de dentro com vida. Mas ainda que ele queira deixar queimar e nós morreremos defendendo o nome do nosso Deus. Não nos curvaremos diante de outro. Não nos corromperemos. Porque servimos somente a Ele. E assim nós dizemos. Nós servimos somente a Ele. E Ele é adorado em espírito e em verdade. Como o Senhor mesmo disse. Veja o que foi que o Senhor Jesus Cristo falou à mulher samaritana em João 4, do verso 22 ao 24, a respeito da adoração ao Deus de Israel, como era que era feito. O Senhor diz assim à mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que eu assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso o Senhor em João 4, 22 ou 24. O Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração invisível, mas feita de todo o coração. Feita por meio do Espírito de vida que Ele nos deu, não por meio de objetos. Isso que o Senhor está dizendo. E o Pai procura esses que o adorem assim, da maneira correta. Da maneira como Ele mesmo nos ensinou, não da maneira como homens ensinam. E é com Ele que devemos aprender. E com eles aprendemos. Deus é Espírito. E devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Uma adoração invisível, feita de todo o coração, voltada a um Deus vivo, que não é matéria, mas é um Deus vivo, que tudo pode. Então medita aí nessa mensagem, em nome de Jesus.